Neste trabalho, será abordada a produção do ácido acético a partir da carbonilação do metanol, com ênfase no processo Monsanto. O ácido acético é um líquido incolor com odor característico de vinagre. Trata-se de um composto orgânico e está no grupo dos ácidos carboxílicos. A figura 1 ilustra a estrutura do ácido acético, onde pode ser visto a carbonila e o mesmo carbono da carbonila ligado a uma hidroxila, formando, portanto, o grupo carboxila. A carbonilação do metanol é o método de produção mais utilizado nos dias de hoje, sendo que, neste trabalho, será abordado com mais ênfase o processo Monsanto, que é um dos processos para carbonilação do metanol. O ácido acético trata-se de um composto muito consumido em todo o mundo, sendo que em 2013 foram consumidas mais de 10 milhões de toneladas. Alguns dados técnicos do ácido acético: sua fórmula molecular é C2H4O2, seu ponto de fusão 16,7 graus Celsius, seu ponto de ebulição 118 graus Celsius, a densidade relativa 1,049 grama por ml a 20 graus Celsius, peso molecular 60,05 grama por mol e o seu pKa 4,734 a 25 graus Celsius, ou seja, trata-se de um ácido fraco. O ácido acético é importante por vários motivos, e um desses motivos é que a partir dele pode-se obter alguns outros derivados, ou seja, ele é o reagente de partida para a obtenção de novos compostos. Por exemplo, acetato de vinila, como está mostrado na figura 2, a estrutura do acetato, ácido terefitálico purificado, como está mostrado na figura 3, ésteres de acetato, como por exemplo o acetato de etilo, que estará ilustrado na figura 4, o anidrido acético, que está ilustrado na figura 5, dentre alguns outros compostos podem ser produzidos a partir do ácido acético. Por isso, então, trata-se de um composto que é muito utilizado em todo o mundo. O ácido acético foi produzido pela primeira vez no século VIII pelo alquimista árabe Rabi Ibayyan, conhecido também como Gerber. Ele produziu o ácido acético através da destilação do vinagre. Vários métodos foram desenvolvidos com o passar dos anos, sendo que em 1914, na Alemanha, pela primeira vez aplicou-se uma técnica para a produção em escala industrial, ou seja, aplicou-se uma técnica para a produção em larga escala. A figura 6 ilustra o esquema de produção do ácido acético a partir do acetileno, sendo que neste processo, em uma das etapas, como pode ser visto pela equação 2, envolve uma catálise promovida por sais de mercúrio 2. Com o passar do tempo, surgiram novas técnicas, e na década de 50 foi desenvolvida a técnica mais importante e mais utilizada até os dias de hoje, que é a técnica baseada na carbonilação do metanol. A figura 7 ilustra aí a reação geral de carbonilação do metanol. Os dois processos mais importantes para realizar a carbonilação do metanol são os processos Monsanto, desenvolvido em 1970, e o Cativa, desenvolvido em 1996. Sendo que no nosso trabalho a gente vai dar mais ênfase ao processo Monsanto. O processo Monsanto ele utiliza como catalisador complexos de ródio, e o processo Cativa utiliza complexos de irídio. Falando agora um pouco sobre as tecnologias mais atuais, alguns dados estatísticos, inclusive do artigo que está descrito na referência bibliográfica, mostra que mais de 70% da produção mundial de ácido acético hoje é obtida através de alguma metodologia de carbonilação do metanol. Uma delas, estudada e aplicada desde 1970, como já foi dito, é o processo Monsanto, que desde o desenvolvimento até os dias de hoje
ele permanece como um dos métodos mais eficientes para a produção do ácido acético. Então eu vou falar um pouco dele aqui com mais detalhes e citar um pouco também desse processo cativa, que apesar de ser um pouco mais novo, ele também traz muitos benefícios para o ciclo catalítico, para o ciclo industrial e para a produção em si do ácido acético de forma industrial, em escala grande. Bem, o processo Monsanto, o seu ciclo catalítico pode ser visto com mais detalhes na figura 8, onde, como já foi dito, utiliza-se um complexo de ródio, e esse complexo de ródio é atacado por um iodeto de metila, onde ele se liga a um orbital de baixa energia ao ródio e ataca em seguida intramolecularmente a carbonila vizinha, onde pode ser visto ali no passo C. Essa carbonila já atacada induz uma oxidação no metal central e em seguida sofre o ataque da carbonila. Essa carbonila também intramolecularmente promove a saída do nosso grupo de interesse, que é o ácido acético, retornando assim então o nosso catalisador, completando o ciclo, e o produto de interesse sendo liberado. Industrialmente, a carbonilação do metanol, a produção do ácido acético via processo Monsanto, pode ser vista na figura 9. E esse diagrama basicamente relata para a gente como que é esse processo em escala industrial. O que acontece a princípio é que no compartimento 1, tanto o monóxido de carbono quanto o metanol, eles reagem na presença do catalisador de ródio. E isso sob uma temperatura de aproximadamente 180 graus e uma pressão de 30 a 40 atmosferas. É uma pressão que a gente pode observar bem mais baixa do que outros processos que eram usados antigamente. Uma pressão muito mais viável de se conseguir financeiramente, com a estrutura do reator, ou seja, que já demanda um custo bem inferior aos demais processos. Em seguida, essa mistura reacional ela segue para o tanque número 2, que é conhecido como flash. Então, nesse compartimento, a redução da pressão faz com que a maioria dos componentes, os mais voláteis principalmente, seja vaporizada, incluindo o ácido acético formado ali, enquanto o catalisador permanece em solução e é reciclado novamente, retornando ao reator. Concomitantemente, a mistura volátil segue através de uma saída na porção superior do tanque para a primeira coluna de destilação, que é a número 3. Nessa coluna é feita a separação de impurezas, as mais leves, que são mais voláteis, como o iodeto de metila e o ácido acético. As mais pesadas mantêm-se nele. Bem, na coluna 4 ocorre principalmente a remoção de água e na última coluna 5 são removidas as impurezas mais pesadas, as menos voláteis, como o ácido propiônico, que também já foi dito anteriormente. Meu nome é Joyce Eduarda Felipe e eu vou falar um pouco do processo cativo. O processo cativo se difere do processo Monsanto pela diferença de utilização do catalisador. O catalisador utilizado no processo cativo é o catalisador de irídio. Na figura 10, nós podemos observar o ciclo catalítico do processo cativo. Nele temos a adição do iodeto de metila ao complexo, depois temos a eliminação de um íon de iodo e a adição de um monóxido de carbono. E então temos a migração do grupo metila para um grupo carbonil, a eliminação do grupo acila. Na figura 11, nós temos o diagrama de fluxo do processo cativo. Nele nós vemos a entrada do metanol e do monóxido de carbono em 2 reatores, e então o produto é levado a um tanque contendo catalisador e o produto é purificado em 2 colunas de destilação. Então temos como produto final o ácido acético e o ácido propiônico. As principais diferenças entre o processo Monsanto e o cativo é que o processo cativo vem sendo mais utilizado atualmente, pois a estabilidade do complexo de irídio é maior que o complexo de ródio. Nisso nós temos a redução de quantidade de água utilizada no reator, a redução do número de colunas de destilação, a redução na formação de subprodutos indesejáveis e temos que o irídio também é mais barato do que o ródio, dando inúmeras vantagens ao processo cativo. No Brasil, o processo de fabricação do ácido acético é feito pela oxidação do etanol e do acetaldeído, que é um processo mais antigo e oneroso do que a carbonilação do metanol. Os principais produtos derivados do ácido acético são
o ácido terefitálico purificado, acetate de vinilo, anidrido acético, alguns ésteres de acetato, entre outros. É possível concluir que a descoberta do processo de carbonilação trouxe grande benefício na produção de ácido acético e seus derivados no mundo. Comparando os métodos, nós podemos ver que a seleção dos catalisadores tem grande impacto no processo e que eles são de grande importância na fabricação de produtos, não só de ácido acético, mas em diversos outros produtos na indústria.